saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Este é o versículo na palavra de Deus. Coloque a sua cabeça e vamos pedir para o nosso Deus falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha fazer a tua palavra fluir nessa noite. Que o Senhor possa trazer revelação, entendimento, abertura de mentes. Senhor, que os corações estejam abertos e sejam terra fértil para receber a semente da tua palavra. Assim como eu peço que o Senhor fale com eles, eu peço que o Senhor fale comigo, Deus. E traga transformação na minha vida, e traga transformação de vida para todos os que ouvirem a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, também já te agradecemos porque temos. Em nome de Jesus, amém. 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 Queridos, Mateus capítulo 20, versículo 1. Eu vou ler um pouco mais de versículos que nós temos aqui. E essa é uma parábola que Jesus está contando. E parábola é uma história, mas não é qualquer história. As parábolas que Jesus contou são histórias que representam fielmente a realidade do mundo espiritual. Jesus está contando uma história simbólica para que a gente possa entender, mas aquilo ele está contando uma verdade espiritual. Porque ele mesmo não pode mentir, ele não pode contar uma história de mentira. Porque Jesus é a verdade, ele só diz verdade. Da boca dele não sai engano. Então Jesus conta histórias na sua palavra. E quando ele conta, nós precisamos ficar atentos à história para saber o que o Senhor quer dizer com isso. Porque o Senhor contou essa história assim para mim. É assim que Deus fala comigo, através de uma história. E a resposta é sim. Deus fala conosco através de parábolas, através de histórias, em especial as palavras que Jesus disse. E Jesus falou aqui, um versículo muito interessante. Ele disse: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Eu sempre convido você a prestar atenção naquilo que você está lendo. E nunca faça assim: olha, eu li e entendi mais ou menos. Não. Leia de novo, vai pegando palavra por palavra, e de repente você começa a entender um único versículo, olha só, uma frase, e a gente está vendo que está falando uma revelação. E por que revelação? Porque Jesus está falando como é o reino de Deus. O reino de Deus é o céu, é a glória, é o reino que está sobre todos os reinos da terra. E quando alguém pergunta assim: como é o reino de Deus? Ele responde neste versículo, e em outros também. E nesse versículo ele fala assim: você quer entender como é o reino de Deus? Então você precisa entender o que é o pai de família. Ora, o pai de família é um trabalhador. E o pai de família é um homem que é o senhor de uma casa. E ele também pode contratar, assim como os pais de família contratam hoje um pedreiro, um jardineiro, contrata um pintor, não é assim? Depois vai lá e paga certinho no final do dia: olha, conforme a gente combinou, está aqui, está pago. E assim que acontece. Então ele começou a mostrar da mesma maneira que um pai de família acorda bem cedo e ele começa a se preparar para, olha, assalariar significa fazer um contrato de salário com algumas pessoas. E ele está dizendo que o reino de Deus é assim. Envolve trabalhadores, está escrito aí, trabalhadores. Envolve vinha, só que é uma plantação de uva. Então envolve plantação. O reino de Deus tem a ver com trabalhadores. O reino de Deus tem a ver com plantação. E o reino de Deus tem a ver com pagamento. Olha, salário, acerto de contas, recompensa, galardão. E o reino de Deus tem mesmo a ver com tudo isso. Mas vamos entender a parábola inteira. Jesus ele disse que o reino de Deus, o reino dos céus, ele é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, ou 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha.
perto das 9 horas da manhã, talvez aí esteja escrito a terceira hora, a sexta hora, perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados, perto da terceira hora. Aí o versículo 4, eu vou ler aqui. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes. E paga-lhes com jornal, que significa paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, ou seja, pelos últimos, até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, ou seja, só trabalharam uma horinha, para trabalhar até as 5 da tarde, às 6 da tarde, eles chegaram assim, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Amém. Até aqui. Eu não sei se vocês conseguiram entender a história, mas quando eu leio a Bíblia, eu nunca fico assim: olha, vamos tentar compreender. A Bíblia fica um livro assim difícil de interpretar. A gente faz isso, fica até chato de ler. Eu já faço diferente. Um pai de família já fica imaginando lá um homem saindo, espalhando os dentes, 5 horas da manhã, ele procurando alguém, estou precisando de gente para trabalhar na plantação. Eu fico imaginando isso como um filme, como um desenho. E de repente esse homem, ele foi e falou: vai trabalhar, vamos. Você começa às 7. Quanto que é? Não, vou te pagar aí, ó, R$1.000. Que a vinha está boa hoje. Aí chegou no outro: você vai ganhar R$1.000, não, deve ser uns R$100, eu vou falar hoje. Aí chegou alguém e falou assim: nossa, já são 8h30, 9 horas, ô, você quer trabalhar para mim? Pode ir lá, eu acerto com você. Entendeu? R$100. E foi. E aí foi chegando outro meio-dia, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde chegou gente. E ele foi e falou assim: você quer trabalhar? Vocês estão fazendo o que aí sem fazer nada? Bora trabalhar. E ele falou: senhor, ninguém contratou a gente para trabalhar, senão estamos trabalhando. Ele falou: então vamos trabalhar aqui, depois a gente vê o que eu acerto com vocês. Mas eles começaram a trabalhar no finalzinho do dia. E quando acabou o dia, o pai de família chegou a R$100 para você que chegou às 7 da manhã, R$100 para você que chegou às 9, meio-dia, e para você que só trabalhou uma horinha, está aqui R$100. E a Bíblia diz que aqueles que chegaram primeiro ficaram indignados. Como assim? Eu cheguei primeiro, trabalhei o dia inteiro, tem pão aqui, agora o camarada trabalhou 1 hora, ganhou um salário igual meu. Meu pai de família falou assim: eu não conversei com você antes, a gente não fez um contrato? Ou você está indignado porque eu sou um generoso? E essa palavra, ela foi deixada aqui para a gente entender uma coisa: que quando Jesus diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, significa que não importa em que momento você tomou a decisão de atender o seu chamado, isso não importa. Significa que você olha para alguém, como nós conhecemos ontem, um pastor que tem 50 anos de ministério, estava dando uma palestra abençoada, nós fomos abençoados ali de ouvi-lo falar.
Mas eu olho para ele, tem 50 anos de ministério. E de repente alguém entrou nessa igreja e falou: eu quero aceitar Jesus como meu salvador. Eu quero servir a Deus. E ficou aqui, sei lá, 10 dias, uma semana, adorando a Deus e servindo. E fazendo o que pode para Deus. E de repente Jesus veio, buscou sua igreja, essa pessoa foi para agora, assim como o pastor lá de 70 anos, de 50 anos de ministério. E chega no céu, o Senhor fala assim: eu vou te recompensar da mesma maneira. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, não importa. O amor de Deus, ele é assim: quando alguém escuta o chamado, a voz dele vem no coração, ele chama: vem filho, vem filho. E essa pessoa fala: Senhor, eis-me aqui. Assim como nós cantamos: eis-me aqui, eu estou aqui, eu sei que Deus está me chamando. E quando ela chega, ela já chega com galardão, ela já chega com recompensa, ela já chega igual a todos os filhos de Deus que já pisaram nessa terra. Ela já chega agregada à família de Deus, com todos os direitos, com toda a autoridade do Espírito Santo, de pessoas que viveram décadas servindo a Deus. Olha só como que Deus faz, como que Deus recebe aqueles que atendem ao seu chamado. E que chamado é esse? É o chamado para servir. É o chamado para servir a Deus, para ser servo. E queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente olha lá para o versículo 1 deste capítulo, e a gente percebeu que correlação existe entre reino, trabalho e recompensa. Nós precisamos entender que tudo que está escrito na palavra de Deus para a gente é um chamado, para a gente é uma provocação, é para a gente se mexer. Olha para a palavra, leia a palavra, ouça a palavra e se mova. Faz alguma coisa. Não fica ali esperando mais um mês, mais um ano, mais uma década. Fala: preciso fazer alguma coisa de acordo com o que Jesus falou comigo. E aí algo diferente começa a acontecer nas nossas vidas. E quando a palavra ela fala em reino, como está escrito lá no versículo primeiro versículo do capítulo 20, a Bíblia fala em reino, e a Bíblia fala em trabalho, e a Bíblia fala em salário, a Bíblia fala em recompensa. Nós temos que entender que o reino de Deus é chegado. Quando a Bíblia fala em reino de Deus, ele é chegado desde a época de Cristo até os dias de hoje. Cristo reina, mas o mundo não pode ver. Só conseguem compreender e viver o reino de Deus aqueles que têm o reino de Deus dentro de si. Porque Jesus, ele disse: o reino de Deus está dentro de vocês, está entre vocês, Mas olha só que coisa tremenda. Quando a gente olha e fala, o reino de Deus vem desde o passado até o presente e vai se estender até o futuro, o reino dos céus vai se estender até toda a eternidade que há pela frente. Perfeito, eu já entendi o reino. Quando a gente fala em trabalho, o trabalho não é algo permanente, que veio desde a eternidade e vai até a eternidade. Não, trabalho é algo que vai acontecer aqui na terra. Quando eu olho para esses trabalhadores, aquele chamou: vem você 7 horas da manhã, vem você meio-dia, você 4 da tarde. Essas pessoas somos nós. Nós somos esses. Todos nós que estamos aqui, nós fomos chamados em algum momento. Nós fomos chamados por Ele. Mas olha só que coisa tremenda. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós ouvimos o chamado, automaticamente nós entendemos que a partir deste chamado há um trabalho a ser feito. Porque Jesus nos chamou a gente. Jesus não nos chamou para ser crente, para seguir uma religião. Isso é inútil. Ele não chamou a gente para seguir uma tradição. Isso não serve para nada. E nem chamou a gente para ocupar um banco de igreja, ou mesmo ocupar uma roupa de pastor, não sei, um microfone e ser pastor e ficar falando. Não. Ele não chamou a gente para isso. O que a Bíblia está dizendo é que o reino de Deus envolve trabalhadores. Todo aquele que foi chamado tem que falar assim: eu sou um trabalhador. Mas trabalhador em que trabalho? Qual é o trabalho? Qual é o serviço? O serviço envolve trabalhar na vinha, uma plantação.
chamado que existe é o chamado para o trabalho, e o trabalho é o trabalho da vinha. Mas nós temos uma opção. Eu vou falar para vocês como isso é interessante. Nós podemos ser aqueles que ouvem o chamado, atendem o chamado e imediatamente falam: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. O que ela vai fazer? Aí o Senhor vai apresentando: olha, minha filha está aqui, nós precisamos colher cachos de uva, nós precisamos levar essas uvas, trabalhá-las, preparar o vinho, o suco. Nós precisamos trabalhar na vinha, precisamos trabalhar numa colheita, numa seara. E o que Jesus diz é assim: ó, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus lamenta dizendo essa palavra: a seara é muito grande, há muito que colher, mas trabalhadores mesmo são poucos. E Jesus ensinou a gente a orar: olha ao Pai e peça que o Pai envie trabalhadores para a sua vida. E nós somos os trabalhadores. E como é que eu sei se eu aceitei o chamado que Deus teve na minha vida ou não? É muito simples. Se eu aceitei o trabalho de trabalhar na vinha, é porque eu aceitei o chamado. Mas se eu não aceitei a proposta de trabalho, o contrato de salário que ele fez comigo, dizendo: trabalha na minha vinha, filho, e você vai receber um galardão, uma recompensa, um salário. E não importa a hora do dia, ou seja, não importa o tempo que ele me chamou, se foi antes, se foi depois, mas no momento que ele chamou, eu disse: sim, Senhor, eu estou aqui, eu vou trabalhar, eu vou te servir. Mas você percebe que tem alguns tipos de trabalhadores que são um problema na vida, porque eles reclamam. Existem trabalhadores que são reclamões, existem. E o que são os trabalhadores reclamões? São aqueles que olham e falam assim: ó, como é que você pode, Deus, ter distribuído dons, bênçãos sobre uma pessoa que acabou de se converter, está no mundo até agora, e eu estou te servindo há décadas, minha vida inteira, desde criança, e o Senhor nunca me recompensou assim? E a resposta de Deus é bem clara: você está reclamando da graça de Deus? Não. Pelo contrário, o Senhor dá a quem Ele quer, Ele distribui a quem Ele quer, porque a graça é dele, o dinheiro é dele, a prata e o ouro é dele, as bênçãos são dele, tudo é dele. Então, quando você vê alguém ser abençoado, você glorifica a Deus. Não seja esse tipo de trabalhador que reclama, mas diga: glória a Deus. Ah, mas o rapaz ele foi abençoado também, glória a Deus, que bênção, que Deus abençoe. Isso é bom para nós, trabalhadores da vinha. Mas quando a gente aceita o chamado e a gente decide não ser esse tipo do que reclama, eu posso falar uma coisa: eles reclamaram da vinha. Eu trabalhei o dia inteiro nesse sol. Mas quem reclama da vinha e do trabalho é quem reclama da vida. A nossa vida é esse período de trabalho. A nossa vida aqui na terra é o período que nós estamos aqui na vinha. E se a gente reclama da vinha, do trabalho, nós estamos reclamando da vida. E reclamar da vida é reclamar com o Criador da vida. Nós não podemos fazer isso. Melhor é ter gratidão, olhar para o lado bom, para aquilo que nós estamos vivendo de melhor. Nós temos uma vinha para trabalhar, nós temos um sustento que o Senhor nos preparou, uma saúde. Vamos dar glória a Deus. É melhor do que reclamar. Mas quando a gente decidiu tomar postura e posição de trabalhadores, que são os trabalhadores, olha, que vão ser recompensados, agraciados, e vão estar com gratidão: obrigado, Senhor, eu nem merecia, e o Senhor mesmo assim me derramou estas bênçãos. Acontece algo muito especial conosco. Nós tomamos uma posição diante de Deus de servos, nós tomamos uma posição diante de Deus de amigos, e nós tomamos uma posição diante de Deus de filhos, de filhas. Olha só, se tornar filho de Deus é um poder. Não é uma coisa simplesmente alguém vem para a igreja, faz um acordo, pega uma carteirinha, alguém escreve o nome no livro e pronto, já está na membresia. Isso não quer dizer nada. Mas se tornar filho de Deus é um milagre, é um poder. Tem que ser nascido da água e do Espírito, tem que nascer de novo.
nascer de Deus. Só desta maneira nós nos tornamos filhos de Deus. E quando a gente pensa, olha, como é que eu faço para poder perceber o meu chamado? Sabe, às vezes eu já ouvi tantas coisas, já pregaram o Evangelho para mim, já falaram de Jesus para mim, já me convidaram para fazer parte de algum ministério, para trabalhar em alguma obra. Como é que eu sei? Como é que eu sei diante de Deus se eu estou entendendo o chamado? Como é que eu sei se eu atendi o chamado e se eu estou vivendo este chamado? Sabe como é isso? Vou falar para vocês, prestem atenção aqui. Prestem atenção na palavra, olha só. 3 coisas vão nos mostrar que nós estamos atendendo o chamado. Uma delas, se nós percebemos que fomos chamados para ser servos, para servir. A segunda, se nós percebemos que fomos chamados para ser amigos, para ser amigo de Jesus. E a terceira, se nós somos chamados para ser filhos. Vamos para a primeira etapa aqui, meus queridos. Eu quero que vocês entendam o que Deus quer revelar, para que nós possamos entender o que de verdade é para nós termos recebido um chamado. O chamado que veio de Deus. Mateus 25, 21. Mateus capítulo 25, versículo 21. A palavra de Deus vai mostrar bem claramente o que significa ser chamado para ser servo. E mais do que isso, o que significa obedecer esse chamado e obedecer o chamado de ser servo fiel. Porque existem servos de Deus que são servos ruins, são servos maus. Mas como assim, pastor? É porque tem servo que é servo, mas a maneira com que ele se comporta diante de Deus, Deus chama ele de servo mau ou servo inútil. Nós precisamos ser servos úteis. Então eu preciso me preocupar, Senhor, não basta ser teu servo. Eu quero ser teu servo, mas eu quero ser um servo útil. Eu quero que haja utilidade na minha vida, frutos. Eu quero produzir alguma coisa. Eu quero ser um servo que Deus olha para mim e fala muito bem. Parabéns para você. Elogios. Será que Deus elogia? Vamos olhar aqui, ó. Mateus 25, 21 está escrito: e o Senhor lhe disse, olha só o que o próprio Deus diz nessa outra parábola aqui, ó. Bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Significa isso, irmãos? O que significa essa palavra? Deus está dizendo para um servo assim, ó, muito bem. Essa coisa da linguagem bem-estar é dizer muito bem. Você é um servo bom, um servo fiel, e você foi fiel no pouco. Agora você vai ser colocado no muito. Entra para a alegria do seu Senhor, para a festa do seu Senhor, para festejar junto com Ele, para ter parte junto com Ele de tudo que Ele tem. Essa parábola aqui é a parábola dos 10 talentos. E nessa outra parábola, agora o Senhor, Ele chega assim nos seus servos, e Ele vai então distribuindo conforme a capacidade de cada um. Ele chega no servo e fala: bom, esse aqui tem capacidade de multiplicação pequena, está aqui, ó, um dinheiro para você, um talento. Ele chega no outro e fala: você tem uma capacidade melhor, está aqui, ó, 5 talentos. Ele chega no outro e fala: você tem uma capacidade intermediária, está aqui, ó, 2 talentos. E quando ele volta depois para ver o que eles fizeram com aqueles dinheiros, se eles souberam como trabalhar, aquele que tinha 5 talentos fala: Senhor, estão aqui 10 talentos, eu multipliquei. Aquele que tinha 2 talentos fala: Senhor, estão aqui 4 talentos, o dobro foi multiplicado. Mas aquele que só tinha 1 talento para trabalhar e para multiplicar, ele pegou, enrolou no pano e enterrou debaixo da terra e esperou o Senhor voltar. Quando o Senhor voltou, ele falou: eu fiquei com medo de alguém roubar e tal, então está aqui o seu dinheiro de volta. E devolveu só o talento que ele tinha recebido. E olha só que coisa interessante. Vamos para o versículo 30, que nós estamos no 21.
No versículo 30 mostra o que aconteceu com este servo inútil, este que pegou o talento e enterrou. A Bíblia diz assim, que a ordem foi dada, olha só: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Meu Deus! Sabe que essa palavra está dizendo que não basta ser servo, não basta ir para a igreja, mas eu tenho que pegar aquilo que Deus me deu, e o que Ele me deu foi uma vida. Eu preciso que essa vida multiplique em outras vidas. É exatamente isso. Sabe a pessoa que vive sem sentido, sem direção, a vida dela não dá fruto em absolutamente nada, ela vai deixando a vida levar, e a vida vai passando, ela não impacta a vida de ninguém, e pior ainda, às vezes impacta negativamente. Ela enterrou, ela pegou aquilo que Deus deu e escondeu, não permitiu que produzisse fruto. Mas sabe, quanta gente aqui na terra, como ser humano, às vezes nós estamos na igreja, e as pessoas de fora da igreja, que nem conhecem a Jesus, fazem melhor do que nós. Porque elas estão lá, eu já vi alguém fazer isso, tem alguém chorando, a pessoa fala assim: olha, está tudo bem com você? A pessoa nem responder, continua chorando, e ela fala: olha, se tiver alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, conta comigo. Eu olhei para aquilo admirado, eu falei: uau, me ensinando a ser crente. Porque ela decidiu que a vida dela não é só para viver, mas é para produzir alguma coisa na vida de alguém. É para esponjar, é para fluir, para que dentro dela tenha algo que nos suporta deixar lá dentro. Um rio de águas vivas que jorra, que brota, e tem que alcançar alguém, tem que alcançar pessoas. Então vir para a igreja adianta? Não. Nós precisamos fazer com que as pessoas que estão aqui sejam impactadas, seja com uma palavra que a gente falou, que liberou, com um abraço, com uma ajuda, com um café que a gente toma junto, com uma saída, com qualquer coisa. Eu posso te ajudar? Pode contar comigo. Você tem um irmão aqui, uma irmã, que olha, você pode contar de verdade. Eu quero falar isso para vocês, vocês sabem, vocês me conhecem, vocês podem contar comigo. E eu não falo isso porque eu sou pastor da igreja, isso é ridículo, mas é porque nós somos amigos de verdade. Qualquer coisa aqui que vocês sofrerem, eu vou sofrer. E eu tenho essa esperança que se eu estiver sofrendo, vocês vão sofrer por mim. Isso faz da gente família, isso faz da gente conectado. Mas quando a gente pensa assim: Senhor, como é que eu faço para ser útil? Pega aquilo que você tem e multiplique. Mas eu não tenho nada, Senhor. Você tem fôlego de vida, multiplica isso. Ajuda alguém a respirar melhor. Você está vendo que a pessoa nem respira de tão mal que ela está. Você fala: não fica assim não, manda mensagem no WhatsApp. Traga um fruto bom na vida de uma pessoa. E isso vai fazer com que você seja um servo útil, uma serva útil. Primeiro chamado que nós temos aqui é o chamado para ser servo, mas não qualquer servo. Servo útil. Depois, o segundo chamado que nós temos que atender na palavra de Deus está em João 15:15. E agora o chamado não é só para ser servo, é o chamado para ser amigo. Amigo de quem? Amigo de Deus. Como é que eu vou ser amigo de Deus? Amigo de Cristo? Como assim? Só para eu ser servo já parece impossível para mim. Como é que eu vou ser chamado de servo? Ele é Deus, ele é poderoso, ele é criador do universo. Eu sou um insetinho aqui, Alexandre. Como é que eu vou ser servo? Mas a Bíblia fala assim, se você atender o chamado para ser amigo de Deus, amiga de Deus, é isso que você vai se tornar, porque foi esse o poder que Ele deu. Olha só como é que é isso. Olha o que Jesus disse sobre a diferença entre servo e amigo, e essa diferença está sendo proclamada, essa palavra está sendo liberada sobre a sua vida, para que quando você não se sentir nem servo, nem sequer criatura, nem sequer amigo, muito menos filho, a palavra de Deus vem direto ao teu coração e vai te revelar quem você é para Deus. Quando a gente pede: Senhor, faça-me teu servo, Senhor, tenha misericórdia de mim, permite que eu te sirva, me permite que eu seja teu servo, tua serva. Olha o que Jesus responde em João 15:15. Eu já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho feito conhecer. Olha só que coisa interessante, a parábola dos servos, Deus começa a mostrar que, embora os trabalhadores percebam que o servo está ali, os trabalhadores percebam que o Senhor tem uma vinha, eles não sabem isso, eles não sabem nada dos negócios que o Senhor tem, dos empreendimentos que Ele tem, o que Ele vai fazer com aquela uva depois de colhida. Mas agora, Jesus está trazendo algo diferente. Ele está falando assim: não posso dizer que vocês são meus servos mais, porque depois do nível de revelação que eu trouxe para a vida de vocês, depois do modo que eu abri a Escritura para vocês, e fiz com que vocês conhecessem a terra e os céus, e fiz com que vocês conhecessem a glória, o mundo celestial, abri para vocês coisas ocultas, abri para vocês a minha própria vida, o meu próprio reino. Nós sabemos tudo sobre Jesus. Nós temos a informação que Jesus nos trouxe, que Ele recebeu do próprio Deus. E quando Ele abriu para nós, Ele disse: eu não posso dizer que vocês são servos. Vocês se tornaram amigos, e amigos chegados, amigos que conhecem segredos dos amigos. Olha o nível que Deus te colocou, para você olhar para Ele e falar assim: eu não sou nada, eu não mereço nada. Deus está dizendo assim: ó, já não vos chamarei servos, o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo o quanto ouvi do meu Pai, eu fiz com que vocês conhecessem. O conhecimento que Deus te traz da palavra, a revelação, a abertura. Em todos os momentos que você escuta, lê, medita e compreende a palavra de Deus, Jesus está dizendo assim: percebeu como eu posso chamar de amigo? Você sabe tudo, eu não te escondi nada. Amigo. Então você pode falar com Ele como que Ele fala comigo. Quando você for orar, ao invés de fazer uma oração toda pomposa e cheia de coisa, você fala: Deus, amigo Deus, de acordo com a tua palavra, o Senhor diz que eu sou seu amigo. Então seu amigo está aqui orando e pedindo: tem misericórdia do seu amigo aqui. É coragem chamar Deus de amigo, mas Ele permite, Ele dá este poder. O primeiro chamado que a gente tem que ser capaz de atender é o chamado para ser servo, porque Deus nos faz servos. O segundo chamado que nós temos que atender é o chamado para ser amigo, porque Deus nos faz amigos. E o terceiro e último chamado que eu quero compartilhar com vocês, eu já vou concluir essa palavra, ele está em Romanos 8,14. Romanos capítulo 8, versículo 14. E você vai perceber o que diz a palavra de Deus neste momento. Quando Deus começa a revelar a sua glória, começa a mostrar, você encontrou? Glória a Deus. Começa a mostrar que nós podemos avançar, e além de sermos servos, e além de sermos amigos, nós podemos chegar a uma condição de filhos, a ponto de Deus olhar para mim e para você e falar: meu filho, minha filha, chegou a hora do Pai ter uma conversa com você. O Pai quer conversar com você, mas para conversar com Deus como um filho fala com o Pai, ou como uma filha fala com o Pai, é necessário que todas as barreiras que impedem a comunicação entre nós e Deus sejam quebradas. Nós temos que nos tornar filhos de Deus. E esta maneira de se tornar filho de Deus, ao mesmo tempo que ela é simples, que ela é maravilhosa, que ela é suave, ela tem algumas condições. Nós não podemos simplesmente falar: Deus é Pai, como as pessoas falam aí no mundo afora. E você fala: olha, Deus abençoe a todos nós. Parece que é uma coisa tão simples. Olha, se tornar filho de Deus é algo espiritual, é algo sobrenatural, é um milagre, porque envolve morte e ressurreição. Só pode dizer: eu sou filho de Deus, aquele que se declara morto para o mundo. Olha para o mundo e diz assim: eu já morri para o mundo, e agora eu vivo para Cristo, agora eu vivo para Ele, eu vivo para Deus.
Mas enquanto nós dizemos, não, eu estou bem vivinho para este mundo, nós ainda não nascemos para Deus, ainda não nascemos do Espírito. E se nós atendemos o nosso chamado para ser servo, atendemos o nosso chamado para ser amigo, nós temos poder e autoridade que vem de Deus para atender o nosso chamado para ser filho e para ser filho. Vamos ler Romanos 8,14, que vai mostrar como é que são os filhos de Deus. Está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como é que eu sei se eu sou filho de Deus? Como é que eu sei se eu atendi o chamado para ser filho? Não o chamado para ser crente ou católico ou qualquer coisa. Não. Chamado para ser filho. Não chamado para religião. Ora, tem um jeito de saber, porque a Bíblia está trazendo uma resposta. Quem são os filhos de Deus? Quem são aqueles que atenderam o chamado para ser filho? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Sabe o que acontece com a gente? Todos nós somos guiados por alguma coisa. Aqui nós temos nessa igreja pessoas. Cada pessoa é formada por uma personalidade que é diferente uma da outra. Nem mesmo os pais e os filhos são iguais, ou os casais. Nós somos diferentes uns dos outros, porque Deus nos criou de uma maneira única. E a gente geralmente é guiado por algum tipo de influência. Por que eu sou como eu sou? Por que eu sou essa pessoa? Olha, eu fui influenciado pela minha criação, eu fui influenciado pelos meus pais, eu fui influenciado pela minha família, amigos, escola, a cidade em que eu cresci. Eu fui influenciado por uma série de coisas. Eu fui influenciado pelas pessoas que eu deixei me influenciar. E aí eu me tornei a pessoa que eu sou. Mas sabe o que significa ser influenciado? Significa ser guiado. E agora que eu tenho essa mente formada, toda essa mentalidade que eu tenho, e o que existe dentro de mim, eu tenho uma opção. Eu posso deixar que a minha mente me guie, eu posso deixar que as minhas emoções me guiem, eu posso deixar que as minhas revoltas me guiem. Sabe como é que é? Tem gente que só vive revoltado. Não, esse Brasil não vai para frente, não sei o que lá, esse aqui não presta, esse não sei o que, fala mal de todo mundo e ninguém presta e nada presta. O cara se deixou guiar por esse tipo de emoção. E essa coisa vai guiando e vai levando ela, lamentavelmente, vai levando ela no buraco. Porque um espírito de revolta te arrasta para a ruína, para a desgraça. E tem pessoas que são guiadas por outras coisas, às vezes pela alegria, por alguma motivação, ainda que momentânea. Mas existem pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. E aqui existe um mistério. Significa assim, olha só, eu tenho a minha personalidade, é verdade. Eu tenho o meu DNA, né? É a pessoa que eu sou. Mas no momento em que eu falo, não, eu não vou deixar que a pessoa Alexandre, que o homem Alexandre, tome as decisões agora. Que ele fale agora. Que ele age agora. Eu quero que o Espírito de Deus faça isso. E imediatamente, quando eu estou pronto para agredir, para ferir, para machucar, para ofender, para fazer aquilo que desagrada a Deus, para roubar, para prostituir, para fazer coisas terríveis diante de Deus. E a minha carne, ela quer fazer essas coisas, sua também. Porque o apóstolo Paulo, o homem santo de Deus, ele disse: o bem que eu quero fazer é esse que eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Ele disse que os membros do corpo dele lutam contra o espírito dele. Essa é a nossa luta, a carne contra o sangue. Mas quando eu olho para uma situação e falo, não, eu não vou fazer a minha vontade agora, não vou dar lugar agora para o meu eu, para o meu ego, nem para a minha ira, eu vou dar lugar para o Espírito de Deus e vou pedir Espírito Santo, Espírito que guia, Espírito de Deus que está dentro de mim, eu te peço, me guia agora, põe palavras na minha boca, põe atitude no meu ser,
Guia-me para que eu venha agir, pensar e falar de acordo com a tua vontade. Eu começo a falar diferente, eu começo a agir diferente. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus, porque eu estou deixando ser guiado pelo Espírito de Deus. Sabe, queridos, eu tive uma experiência de que alguém numa situação assim, de um mal entendido, do nada, um cara chegou assim, enfiou o dedo na minha cara e começou a gritar comigo, e sem eu absolutamente ter feito nada. E naquela hora eu lembrei, a minha personalidade, de acordo com a psicologia, é sanguínea. E agora? E quando ele chegou assim, eu pensei, pronto, a minha carne agora vai dar lugar. O único pensamento que eu consegui levar na minha cabeça foi: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu não fiz isso porque eu sou melhor que ninguém, porque a minha carne teria batido nele, teria agredido, teria reagido contra ele. Mas quando eu pedi, eu preciso de ajuda, sozinho eu não posso, eu não consigo. Espírito de Deus, me ajuda. O Espírito Santo veio e falou: agora você deixa comigo, você não faz mais nada, você não fala mais nada. E veio uma calma dentro do meu coração, uma tranquilidade, porque eu falei para ele: não, você não é assim. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que já falou com Jesus algum dia, já ensinou seus filhos sobre Deus e sobre Jesus. E ele foi acalmando, e eu fui chegando perto dele, quando eu pus a mão nele, e gritava virado: tira a mão de mim! E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, me ajuda. E de repente, quando eu percebi, ele deixou me aproximar dele, eu falei: posso te dar um abraço? Ele falou: pode. E quando eu dei um abraço nele, e ele foi embora, depois ele voltou lá na minha casa e falou: eu vim trazer umas coisas aqui. Eu falei: que coisas? É que você é de igreja, né? Eu falei: sim, eu sou crente. Bom, é que tem um monte de doações aqui, eu queria entregar na sua igreja, seja ela qual for. E ele foi, trouxe um carro forrado de roupa, depois distribuiu até fora do estado. Ele foi um produto. Eu fiquei chocado, eu fiquei em choque. Eu falei: como Deus faz? Isso não foi porque eu mereço os parabéns. Bom servo fiel. Não. Bom servo fiel é você trabalhar na minha. Aquilo que eu fiz, o crédito é todo de Deus, do Espírito Santo. A única coisa que eu fiz, que é a minha obrigação e a tua, foi clamar por ele. Falar: me ajuda, Espírito Santo, eu sou teu servo. Não me deixa pecar agora, não me deixa escandalizar o teu nome agora, Jesus. Me faz digno, Senhor, de estar aqui nessa terra. E o Espírito veio e acalmou, tranquilizou e agiu ele mesmo. Eu comecei a pensar: o Espírito de Deus está em mim. E logo nós podemos dizer que somos filhos de Deus. O versículo 15 está escrito assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Olha que coisa. O Espírito que nós recebemos nos permite chamar Deus de Abba. E Abba em hebraico significa papai. Não é pai, é papai. Como uma criança fala para o seu pai. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não deixe Satanás te enganar e dizer que você não é filho, não é filha, porque você é comprado pelo sangue de Cristo e lavado pelo sangue de Cristo. 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esta é a palavra de Deus. Jesus, Ele garante que se nós somos seus filhos, nós estamos dispostos a trabalhar na vinha. Se nós estamos dispostos a trabalhar na vinha, estamos dispostos a sofrer com Ele. Jesus sofreu por mim e por você tudo que Ele podia sofrer. Jesus nos chamou de filhos. Ele chamou a gente assim: Jesus é pai. Tem gente que fala: não, Jesus não é pai. Eu falo: vai ler a Bíblia, Ele me chamou de filhinho. Então Ele é meu Abba, Ele é meu papaizinho. Sim. E Jesus que me chamou de filhinho, chamou você de filhinho, filhinha essa noite. E Jesus, Ele disse assim: um novo mandamento eu dou para vocês:
vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. E também vós, uns aos outros, ameis também. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, meus seguidores, meus filhos, meus servos, meus amigos, se vos amarem uns aos outros. Nós podemos cumprir o chamado de Deus, e o chamado vai estar em amor. Amor a Deus em primeiro lugar, e amor ao teu próximo como a ti mesmo. Curva a sua cabeça para falar com Deus neste momento. Pai, obrigado pela tua palavra, e obrigado pela tua revelação nessa noite. Obrigado pelo que o Senhor tem trazido, e pelo entendimento, pelo chamado, que nós vamos atender, Senhor. Nós vamos atender o chamado de ser servo, o chamado de ser amigo, o chamado de ser filho. Senhor, nós queremos, mas nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu Espírito Santo para que Ele nos guie, para que Ele nos console, para que Ele fale conosco. Ó Deus, em nome de Jesus eu clamo e peço que todos os corações que estão aqui nesta noite recebam de Ti a visitação, recebam do Senhor a Tua presença, o chamado para servir, o chamado para comunhão e amizade com o Senhor, o chamado de adoção, em que eles serão filhos. Já são teus filhos, já são tuas filhas. Cada um que aqui está, Senhor, é filho e filha. Mas faça com que eles percebam, Senhor, e recebam o espírito de adoção, e tenham a capacidade e o poder de clamar: Abba, Abba, Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, declare, Senhor, sobre eles a sua bênção, o amor de Pai, o cuidado de Pai, e que eles possam se sentir cuidados como filhos e filhos amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus.